Andei por andarei, e todo o caminho foi pro mar. Andei por andei, nas águas de Janaína. A água do mar leva, a água do mar traz. Quem vai pra beira do mar, meu bem, nunca mais quer voltar. Quem vai pra beira do mar, nunca mais quer voltar. E é sobre essa beira, esse mar e essa areia que nós vamos conversar neste momento, nessa roda de diálogo, que teremos a honra de conhecer mais sobre o processo da engorda do aterro, desse olhar banhado de mar do fotógrafo Luiz Carlos Lima, que idealizou o projeto Engorda do Aterro. Luiz Carlos Lima, fotógrafo, idealizador desse projeto, que com seu sensível olhar e organizou na exposição fotográfica virtual. Teremos também a honra de ter a presença de Celso, do fotógrafo Celso Oliveira, laboratorista com grande expertise na arte da fotografia, o fotógrafo especialista em tratamento de imagem, Elton Gomes, que tem a experiência de trabalhar com a edição de fotografias, organização de exposições e de fotolivros. Temos aqui também o folclorista carnavalesco e produtor cultural Márcio Santos e o fotógrafo e jornalista Claudemir Santos. Para mediar todo esse diálogo, eu estou aqui tendo essa grande honra de conduzir esse ir e vir das águas do projeto Engorda do Aterro. Eu que sou pedagoga e escritora e colaboradora desse trabalho. Na técnica, nós temos Rosilene Aires, professora, colaboradora, fazendo todo o processo de comunicação visual. Conversa que tem o objetivo de destacar esse processo, qual foi a metodologia, qual foram as possibilidades ao longo de todo esse processo e como a exposição virtual fotográfica aconteceu. Deixamos para vocês o link da exposição virtual Engorda do Aterro na descrição do vídeo, assim vocês poderão acompanhar. Quem ainda não assistiu vai poder acompanhar. Reza, reza o rio, correndo pro rio, o rio pro mar. Reza correnteza, tiradora da areia. Reza, reza correnteza, na beira, areia, branca espuma se deitar. É o mar, Engorda do Aterro. Convidamos Luiz Carlos Lima, o fotógrafo idealizador de todo esse projeto. Carlos Lima. Com relação ao projeto Engorda do Aterro, né, ela sempre sempre a fotografia foi muito direcionada a esse, eu sempre uso esse trinômio, né, o esporte, a fotografia, juntamente com as minhas viagens. E como não podia deixar de estar presente um desses nomes, nessas palavras, na ocasião eu estava treinando, né, fazendo meus treinos pela manhã na beira-mar. Eu sempre fazia meus treinos com um amigo meu chamado Marcelo, e na ocasião sempre tive um movimento de canos ali no aterro da Praia de Iracema. E começamos assim, inteirado o que estava acontecendo, né? Também tinha um navio que estava estacionado, estava, né, por trás ali da estátua da Iracema, da Guardiã, e fomos ficar sabendo que ia ter algum movimento de água, né, puxando a areia do interior do mar para o aterro. Mas nós não sabíamos que seria a dimensão. E um dos dias nós estávamos correndo e, terminando o treino, nós vimos que foi um movimento muito grande próximo ao boteco, ali no espigão do boteco. Então nós fomos olhar, eu e o Marcelo,
E até mesmo agora, depois da exposição, falando com ele, ele me mandou até a filmagem que foi feita no dia. Então, fiquei impactado com foi o início da, do tratamento, ou seja, que estavam sendo feito com a parte dos canos, e daí o impacto que dava muito grande, porque estava jorrando água juntamente com a areia lá próximo ao boteco, e ele foi impactado. Com isso, eu comecei a analisar, pensar em termos de fazer um trabalho com relação às fotografias do aterro. E comecei a pesquisar, comecei a verificar a reportagem que já tinha existido no próprio aterro da Praia de Iracema, né, que é aquele aterro que tem sempre o final de ano, o Réveillon, e comecei a também ler com relação aos espigões, né, também o próprio porto do Mucuripe, e eu me envolvi bastante nesse assunto, eu digo, não, vou começar a fotografar essa engorda, né, e começou também a ter aqueles movimentos, começar a ter a necessidade do impacto e aí ambiental, eu digo, então eu vou começar. E comecei a fotografar. Eu estava destinei 2 pontos, né, 2 vertentes, a fotografia com a câmera fotográfica e também a fotografia com o drone. Por que o drone, né? Porque daí ele facilitava ter um ângulo diferenciado do normal nosso, que tratava da fotografia normal, do dia a dia, que é da câmera fotográfica. E também tinha uma visibilidade melhor, tinha também a oportunidade de você estar mais próximo às máquinas que estavam trabalhando. E daí eu comecei a fotografar. Foi bem interessante, porque foi um aprendizado em todos os aspectos, aprendizado com relação à fotografia, aprendizado também com relação a organizar uma metodologia de trabalho em termos de como fotografar, com os horários da fotografia, como deve se trabalhar a parte do equipamento que está se trabalhando naquela ocasião, em termos de distância da fotografia, quando se está a utilizar o drone, porque muitas vezes teria dificuldade de fotografar muito próximo, em função de ter um impedimento por parte da estrutura de fotografar mais próximo, então eu utilizava o drone. E daí começava sempre comecei a fotografar no final do dia, verifiquei que a draga, né, que é uma draga belga, né, que se encontrava, como eu disse, estacionada por trás da estátua de Iracema, logo no final do espigão da João Cordeiro, ela tinha como finalidade dragar, ou seja, sugar a areia juntamente com a água, né, do próprio mar, do interior do mar, e daí fazia uma estocagem no navio ao lado e em seguida fazia a propulsão com direção ao litoral, ou seja, ao aterro da Iracema, que depois ia ser distribuído. Então comecei fotografando também o próprio navio belga, que era uma draga muito pesada, muito grande, né, em que ele fazia todo esse trabalho. Também comecei a fotografar através de drone a parte do próprio navio, né? E com isso comecei a entender a evolução do trabalho da própria dragagem, porque muitas vezes a dragagem sempre iniciava no final do dia e terminava na madrugada, ou seja, no início da manhã. Então, entendendo esses horários, né, que seria um horário bem interessante para tirar foto, para ter uma luz satisfatória, eu comecei também a organizar meu tempo e estar presente nessas ocasiões. Algumas vezes ficaram fotos bastante impactantes, em função, às vezes, do pôr do sol, às vezes do nascer do sol, em que facilitou significativamente para ter excelentes fotos. E também eu tentei sempre trabalhar com um direcionamento, né, quando se tratava de visibilizar, ou seja, dar uma visibilidade melhor do próprio navio, juntamente com a estrutura do litoral. Ou seja, sempre quando as fotos estavam muito relacionadas à estrutura do navio belga, né, que era a draga, que estava sugando a areia juntamente com a água para o litoral, e também da estrutura que estava sendo montada. Então, daí dava uma visibilidade melhor, mostrando que todo aquele trabalho, né, todo aquele trabalho do aterro estava sendo direcionado pela draga. Como também eu tentei trabalhar o modo com relação a ter uma maior visibilidade do caminho dos canos, né? Eu tentei fazer através do drone algumas fotos que davam uma magnitude bem mais ampla, né, da agressividade, principalmente como estava sendo distribuída toda a tubulação no
percurso do aterro. Tá? Visto que a água estava sendo, ou seja, a areia, né, estava sendo coletada no espigão, próximo ao espigão da João Cordeiro, e passando pela própria o aterro de Iracema, né, e começando ali pelo boteco. Porque o projeto da engorda do aterro, que faz parte da revitalização da beira-mar, né, ela está muito relacionada, está muito direcionada a boteco, ou seja, o espigão do boteco, até o espigão do náutico. Então, é esse intervalo de 1,2 km, tá? Que foi direcionado, que foi chamado como engorda do aterro. E a engorda do aterro, ela teve um avanço em torno de mais de 40 metros, né? À frente, ou seja, para o litoral. Toda essa areia ela foi retirada do fundo do mar, né? Através da draga, e distribuída através dos tratores. Durante esse período da engorda, né, eu tentei fazer o máximo de fotos possíveis, tá? O máximo de fotos possível, para que pudesse daí ter um melhor entendimento histórico, acho que principalmente em termos de histórico, da realidade do que foi tratado, como foi tratado a engorda, tá? Ou seja, como foi tratado o processo da engorda. E eu tive muitas surpresas, né, durante esse período das fotografias que eu realizei. Surpresas maravilhosas, porque de qualquer maneira, como eu disse anteriormente, foi um modo de aprendizado, né? E também um modo de que a gente possa daí também sentir um pouco, porque de qualquer maneira é um impacto significativo aonde estava acontecendo a engorda. Mas com isso, não, de qualquer maneira, não me desestimulei. Eu tentei fazer o melhor possível em termos do período em que eu estive fotografando, para que pudesse daí galgar um trabalho significativo com relação à engorda. E quando do término, né, do trabalho, do término das fotos, quando já tinha concluído todo esse período, ou seja, a distribuição dos canos, né, juntamente com toda a distribuição da areia que chegava e depois os tratores iam distribuindo, iam passando toda essa areia e aumentando, alargando cada vez mais o aterro. E sei que eram impactos. Algumas situações assim, eu terminava o dia e estava verificando conchas, né? Às vezes alguns peixes, né, na própria areia, ou seja, era sugado do próprio fundo do mar e trazido para a parte do aterro. E nós sabemos muito bem que essa vida marinha, né, ela foi destruída. Mas que isso aí são aqueles famosos as situações de impactos ambientais que são muito citados em termos dessas obras. Né? E com isso, né, ao término da engorda, né, eu continuei fazendo algumas fotografias, acompanhando de qualquer maneira, e veio a oportunidade de fazer essa exposição, através do edital, né, com um apoio fomentado pela Secretaria de Cultura, né, de Fortaleza, e possibilitando apresentar o trabalho de modo bem diferente, né? Com a presença da pandemia, com a existência da pandemia, não tive a oportunidade de fazer a exposição normal, ou seja, presencial, mas a virtual foi muito importante porque eu acredito que teve oportunidades de muita gente estar participando, muita gente estar frequentando, ou seja, assistindo a exposição, e junto com isso aí também nos proporcionou um entendimento melhor da realidade em que nós estamos vivendo. Né? Mas que a exposição, eu acho que foi muito importante, porque de qualquer maneira agregou pessoas fantásticas de um grupo, como nós podemos ter o próprio Celso Oliveira, uma pessoa fantástica, uma pessoa, um conhecedor, um mestre, né, da fotografia, em termos não somente estadual, em termos de nível nacional, como também teve o próprio Elton, que foi uma pessoa que também me proporcionou em termos da edição das fotos. O Celso foi sempre uma pessoa que sempre me entusiasmou, sempre me injetou força, dizendo que ia dar certo, sendo uma pessoa que sempre se colocava nisso, sabe? É um grande evento fotográfico, principalmente ele batia muito na parte das fotos de drone, com drone, tá? E também, juntamente com as outras pessoas que vieram parte presente no trabalho, que foi o Claudemir, juntamente com a Patrícia, tá vendo? E
o Márcio, né, e a Rose. Tá? Então, esse projeto ele teve uma posição muito forte, tá? Que foi relatar, mostrar, entendeu? Dar uma ênfase muito forte na parte do, da engorda do aterro, né? Mostrando ela a passo, desde a distribuição de canos, a draga e também o espaçamento, a distribuição da areia. E também tem a oportunidade de pessoas que não tiveram o conhecimento, não tiveram a participação durante todo esse período, ter a oportunidade de assistir à exposição de fotografias, né, que já está no ar no YouTube. Tá certo? Eu agradeço, é muito importante estar presente aqui nessa live, tá? E que possa daí ter um resumo também bem direcionado das pessoas que vão estar presentes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz Carlos Lima, por você compartilhar conosco da sua experiência, de como você organizou metodologicamente esse processo da engorda do aterro, para nos possibilitar esse acompanhamento através da exposição virtual. Obrigado. Sim. Esse projeto, essa live, é uma contrapartida do edital que contemplou o projeto Engorda do Aterro, o fomento pela Lei 14.017 de 2020, da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Queremos convidar o fotógrafo, documentarista e laboratorista que tem expertise em fotografia, como o Luiz Carlos já disse, grande mestre da fotografia, nos prestigiou também com a exposição virtual O Turista Aprendiz, que nós tivemos o prazer de assistir. Parabéns, Celso, por esse belo trabalho que envolveu a sensibilidade do seu olhar com poesia. E para nós é uma honra ter você nesse momento, fazendo considerações do que você acompanhou do trabalho do Luiz Carlos, que como ele, se você apoiou, esteve junto, incentivando. Seja bem-vindo para essa roda de conversa. Opa, boa tarde a todo mundo aí, boa Boa noite. tarde. Olha, o Luiz, eu acho é um personagem na minha vida, porque eu nunca vi um cara tão dedicado às coisas, né? Ele se dedica à corrida, se dedica à fotografia, faz essas imagens maravilhosas de drone. É um atleta sensível, né? E eu quero fazer um comentário aqui sobre o nome, né? Engorda do Aterro, né? Quando eu vi esse nome, eu achei muito legal, achei engraçado, porque um aterro engordando, né? É muito, assim, é bem cearense, né? Porque o cearense adora fazer chacota em cima das coisas que são feitas aqui, né? Eu nasci no Rio e lá tem o aterro do Flamengo, né? Que foi aterrado, foi uma obra que levou quase 20 anos e tal. Então, a ideia de aterro, né? De aterrar para aumentar a praia, essa coisa eu conheço bastante. Mas eu não conhecia esse negócio de engorda de aterro, não. Eu fiquei assim, falando, meu Deus, que coisa boa, né? O cearense é criativo em tudo. E sobre o trabalho, né? Sobre as fotografias, que eu acho que é o que mais chama atenção, eu acho que ele fez um trabalho histórico, né? Vai ficar marcado aí, é um documento de uma atividade que eu nem sei se era necessário ou não, isso não é o mérito da discussão, né? Mas o jeito que ele fotografou, a maneira que ele enfrentou as dificuldades, porque fotografar uma obra desse tamanho, né? Que a pessoa pega a areia lá no fundo do mar, traz para frente e fica aquele um pouco assim, para a gente que é leigo, né, que não conhece esse tipo de coisa, fica olhando, é uma coisa monstruosa, né?
Mas como ele é assíduo frequentador ali da Praia de Iracema, né? Ele pratica lá os esportes dele lá, faz o aquecimento dele, então ele conhecia bem aquela área ali. E eu acho que, na verdade, ele achou a obra uma intrusa na vida dele, né? Então, ele também se introduziu na obra para poder fazer um documento disso. Não deixar isso bater sem ser visto, né? Passar ali e não ter um documento disso. Eu acho que outras pessoas devem ter feito também essas fotografias, mas como ele fez, a maneira que ele faz, que ele tem essa senhora habilidade, né, de trabalhar com drone, né? É uma coisa espetacular, a maneira que ele... Porque o drone tem essa coisa, a gente fica enxergando aqui pelo celular o que ele está fazendo lá em cima, né? Então, eu não consigo controlar aquilo com essa facilidade que ele tem. Eu acho que até para fazer uma obra como aquela, sem esse drone, eu acho que não seria possível, não. Você não ia ter visão de como fazer um documento. Eu acho até que mais na frente deveria se publicar um catálogo, né, uma coisa impressa mesmo, botar em outros editais, para virar um fotolivro, né, uma coisa assim que a pessoa pudesse guardar, ter em casa, pegar na estante, né? Eu ficaria muito feliz de receber esse livro impresso, essa exposição, né? Que hoje é uma exposição, mas que pode vir a ter um catálogo aí, tá bom? Parabéns, Luiz, parabéns à equipe toda aí. Fiquei muito feliz de participar, de estar falando aí com vocês. Tá joia? Nós aqui ficamos muito felizes com a sua contribuição nesse momento, em todo o processo que você teve junto, né? E assim, você que tem essa experiência de fotografia jornalística, desse acompanhamento, a gente te agradece demais, né? Eu também Agora, agradeço muito. e também pelo seu sim, de prontamente nos atender, de ser tão amável, de ser tão sensível. Gratidão. Nós queremos agora, Obrigado. eu que agradeço demais, em nome do. Obrigado. Esse é um rico diálogo com pessoas que têm expertise na fotografia. Esse recurso artístico que conta, que narra histórias, né, de uma forma muito potente. Nós queremos convidar aqui o Elton Gomes, esse fotógrafo especialista de imagem, colaborador deste projeto, que tornou esse processo fotográfico, de exposição fotográfica, mais real, porque deu qualidade total à imagem, essa imagem que nos deixa estáticos, como, né, quando a gente fica paralisado olhando para todo aquele processo. Elton, é um prazer ter você aqui, é um prazer poder trabalhar com você em todo esse processo. A gente quer te ouvir suas impressões, como você se sentiu nesse processo. Seja bem-vindo. Olá, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu que agradeço aí o convite do Luiz e também agradeço por toda a atenção de vocês durante o projeto, né, durante todo o projeto. E assim, queria deixar aqui um pouco da minha experiência durante esse processo, né, que primeiro, trabalhar com o Luiz é uma coisa muito bacana, porque por toda a organização dele, né, como o Celso falou, vou aqui várias vezes citar o que o Celso falou, que eram algumas coisas que eu tinha já em mente de falar, que é a questão assim dele sempre da persistência dele, de assim, vamos fazer assim, e acaba que ele corre atrás, literalmente, né, como um bom corredor, né, e acaba fazendo com que as coisas aconteçam. E aí, assim, trabalhar com essas imagens dele foi um processo muito satisfatório, porque realmente são imagens que
nós, mesmo eu moro próximo, né, moro aqui no centro e trabalho aqui nessa área da aldeota, e assim, é uma área próxima da beira-mar, então eu sempre frequento aquela região, e a gente não tinha acesso a muitas dessas imagens, né, de ver esse processo, de ver como que as máquinas trabalhavam, porque normalmente tinham tapumes e até outras formas não tinha como ver. A gente viu o navio lá no mar, né? Mas ver mesmo a obra em si foi muito bacana. Quando o Luiz chegou para mim com esse material, foi assim de uma surpresa muito boa, sabe? Muito muito satisfatória. E assim, trabalhar essas imagens também de uma forma com que ela tenha uma linearidade, né? Ela são feitas em horários diferentes do dia, né? Então essas imagens têm luz, muitas vezes a luminosidade diferente, então a gente tem que fazer nesse trabalho de tratamento de imagem, fazer esse processo de ajustar esses tons, essas luzes, né? Das imagens. E assim, também uma grande honra é poder participar desse momento histórico, né? Porque a gente foi feita essa obra hoje, né? O Luiz fez esse acompanhamento belíssimo, né? Com lindas imagens que, além do acompanhamento do ponto histórico, ele conseguiu captar isso com uma singularidade visual muito boa, né? Assim, ele conseguiu trazer grafismo, você consegue ver desenho nas formas, porque assim, normalmente um cano de metal enferrujado não tem nada de bonito, né? E aí o Luiz conseguiu trazer isso de uma forma belíssima, com o seu grafismo, com o seu olhar, além desse registro histórico. Então, assim, hoje esse trabalho tem um peso, né? Tem um peso de um ponto de curiosidade de poder ver a obra. Daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, ele pode ter um peso ainda maior, porque o resultado dessa obra a gente só vai ver mais adiante, né? A gente, lógico que vai ter a parte visual, que é o aterro, a areia, a gente vai ver, mas ainda temos que ver como que vai ser os resultados, como vão ser os resultados dos processos que vão acontecer na natureza daqui em diante. Então, assim, a gente fica sempre, né? Eu acho que o planeta vive tentando esse ponto de equilíbrio, onde você precisa dar um passo à frente, evoluir de uma forma estrutural, de uma forma urbana, e sempre essa evolução tem um efeito colateral, né? Então, qualquer coisa que a gente vá fazer, qualquer decisão que a gente tome, ela vai ter um benefício e vai ter um efeito colateral. Muitas vezes esses efeitos são minimizados, né? Então, assim, mais uma vez, assim, agradeço realmente o convite do Luiz, mais uma vez dizer que é sempre um prazer, a gente sempre está junto aí nos projetos, ele sempre me procura quando precisa encaminhar imagens para algum trabalho, alguma coisa, e dizer que é sempre um prazer trabalhar com esse cara, um cara super gente boa e essa equipe também maravilhosa aí de organização e produção que está trabalhando. E, além do mais, né, eu queria parabenizar também pelo texto que ficou magnífico, né, o texto da projeção, que ficou fantástico, que fala de uma forma muito bonita e poética, e, ao mesmo tempo, bonita e poética e forte, né, que bate onde tem que bater mesmo. Eu te agradeço demais, Elton Gomes, né, pela sua boniteza, pela sua presteza de estar junto nesse trabalho colaborativo, né, onde nós
todos o Luiz Carlos, ele foi o idealizador, mas ele construiu coletivamente conosco. Né? Foi uma honra, é uma honra fazer parte dessa equipe de colaboradores. Obrigado. Gratidão, gratidão. Eu guardo em mim tantas canções de tanto mar, tantas manhãs, um canto doce, um cheiro de vendaval. Eu guardo em minhas ondas, como não amar o mar? Ó dragão, ó mamãe sereia, antes de tudo, era ela que estava lá. Vou convidar agora o folclorista, produtor cultural, carnavalesco, colaborador deste projeto, Márcio Santos. Obrigado pelo convite. Para mim também foi uma honra, assim, um prazer, né? Eu conheci o Luiz através dos registros que ele teve fazendo nos Povos do Mar, e a gente se encontrou em alguns momentos, mas eu não conhecia, assim, de fato, esse trabalho magnífico dele, principalmente essa expertise, como diz a Patrícia, de fazer imagens, né, com drone, assim, ficaram cada imagem incrível, também como o Elton falou, com cores muito variadas, porque luminosidades, né, diferentes, porque foram momentos diferentes. Então, assim, quando eu recebi esse trabalho, né, eu fiquei, assim, encantado, e a primeiro pensamento era como isso iria chegar até o público, né, como era que a gente ia trabalhar essas imagens e fazer essa coisa que para nós está sendo muito nova, essa história do virtual, né, a gente está distante, conversando através de câmeras, assim, então a gente, como é que fazer essa exposição virtual, né? Como é que a gente pensou várias maneiras, e até que eu e a Patrícia, não, a gente vai fazer, o Luiz mandou a sugestão, a gente vai fazer dessa forma, e assim a gente foi construindo, né? A gente fazia a seleção de imagens para contar essa narrativa. E a cereja de tudo isso foi o texto, né, da Patrícia. A gente improvisou um estúdio aqui em casa, nós montamos todo um estúdio, a Patrícia... fizemos um treinamento, né, com ela, porque eu também passei pelo teatro e pela dança, e aí eu fui treinar ela como é que isso ia ficar, essa entonação, essa expressão, para que cada, né, frase do texto, que é forte, por sinal, tivesse muita expressividade e fosse, virasse essa ópera, né, essa narrativa entre imagem, texto, né, aquele fundo musical. E então foi assim, a gente foi pensando e chegou a esse resultado que vocês podem conferir aí no YouTube, né, na página. O que mais me impressionou, na verdade, foi ele conseguir transformar, né, aquele caos todo, que aquilo virou um caos na beira-mar, um monte de material, tratores, aqueles maquinários todo, aquele caos, virar nessa imagem, né, nessa fotografia, e construir esse registro para a posteridade, porque a gente sabe que a fotografia ela congela aquele momento, né, ela narra, congela aquele momento ali. E eu fiquei encantado quando eu vi as fotos. Então, quando as fotos por si já dizia muita coisa, né? E esse trabalho também, né, parabenizar o Luiz por conseguir ter registrado tudo isso para os futuros, né, saber como é que se deu o processo da construção daquele tal engorda do aterro, né, que é, como o Celso Oliveira disse, fica até engraçado, né, engorda do aterro, né, como é que engordar o aterro. Impressionante, assim, a gente passou dias pensando, né, porque a imagem ele já tinha feito os registros, o trabalho de curadoria também, de escolher, porque foram muitas fotos, né, foram muitas imagens, e que isso tivesse uma narrativa que pudesse contar e casar com a poesia da Patrícia. Então, eu estou muito feliz em participar desse projeto, em ter contribuído, né, de alguma forma. Desde todo o processo eu tive presente, né, assim, acompanhei tudo,
pensamos tudo junto, como a Patrícia falou, foi uma coisa de forma coletiva, né? Era uma coisa, não assim, não vamos fazer assim, vamos para esse caminho, e foi pensando tudo junto também, a contribuição da Rose, né? O Claudemir, quando a gente pensou em fazer o registro, né, do Luiz narrando esse vídeo todo, a edição, então ficou muito massa. Eu estou muito feliz, muito obrigado à Patrícia, ao Luiz, né, vocês que me convidaram para fazer parte desse processo e estar aí junto a esse registro. Nós é que agradecemos por você ter aceito, ter vindo colaborar. E como você disse, no dia da gravação, estava muito nervosa, eu não conseguia me soltar. E então o Márcio entrou em ação e disse: calma, calma, vamos fazer assim. E aí eu fui interpretando, incorporando Maria Bethânia, e ficou tão lindo. Né? O texto teve vida e dialogou com a fotografia. Né? Isso me emociona bastante. A gente te agradece, Márcio. Agora E nós também, vamos. Diz. Diz. e também o trabalho do Claudemir, né, que foi incrível, assim, ele nos ajudou ali de enquadrar, de captar o áudio, né, de ficar tudo muito massa. Parabéns a você também pelo texto, ficou lindo. Eu só tenho a agradecer. Agradecer e abraçar. Nós vamos convidar agora o Claudemir Santos, grande colaborador desse trabalho, Oi, fotógrafo, pessoal. jornalista. Seja bem-vindo, Claudemir, que Obrigado, teve Patrícia. essa visão de fotografar o Luiz, de filmar, de dar aquele movimento em plena beira-mar. Fala um pouco sobre isso para a gente, Claudemir. Seja Pronto, bem-vindo. Obrigado. Eu quero primeiro agradecer o convite do Luiz, né, de participar desse projeto que é tão importante. A gente costuma ver trabalhos de fotógrafos aí ilustres, né, da nossa Fortaleza, do nosso Ceará, trabalhos brilhantes que fotografam Fortaleza de maneira belíssima, né, com os olhares deles, que são fantásticos. Mas o olhar do Luiz, assim, a ideia que ele teve de fotografar todo esse processo da engorda do aterro, e como o Márcio Santos mesmo falou, que era um caos, ele transformar num trabalho fotográfico, artístico. Ficou lindo, né, gente? Ficou lindo. A primeira vez que eu soube do projeto dele, eu fiquei pensando, caramba, como é que vai ser o trabalho desse cara, fotografando esse processo, todo aquele caos, aquele monte de areia, aquele maquinário. Ao mesmo tempo, assim, eu fiquei curioso e ao mesmo tempo também admirado, né? Porque ele poderia ter feito fotografia de Fortaleza de diversas formas, né? E ele resolveu justamente fazer essa da engorda do aterro, né? Que, por sinal, é uma obra muito impactante, né? É uma obra que, de certa forma, fica aí para a posteridade, para todo mundo saber como foi que se deu esse processo, aquelas máquinas em cima do aterro, aquela dragagem, né? Todas aquelas imagens, elas provocam muita reflexão na gente, né? Como é que está acontecendo a nossa evolução nas grandes cidades, nos grandes centros, nas metrópoles? Será que isso é certo, de verdade? Será que é uma corrida para saber quem é que consegue evoluir, crescer de forma mais rápida? Será que estão pensando na sustentabilidade, no meio ambiente? Então, a obra do Luiz é uma obra que ela conversa muito com a questão ambiental. Eu acho que a principal mensagem que esse projeto ela passa é justamente sobre isso. Como é que o mundo está se encaminhando no lugar de cuidar do seu meio ambiente, né, de certa forma, às vezes acaba destruindo, né? Eu acho que é isso. É uma obra muito tocante. Foi um prazer muito grande ter participado desse projeto e participei falando agora, né, da minha participação, foi uma parte mais técnica mesmo. O Márcio Santos, ele que me dirigiu, né, sobre as questões da captação.
ele ajudou bastante no enquadramento, como era que ele queria que o Luiz aparecesse, né, como é que seriam as falas dele naquele vídeo institucional onde ele fala, onde ele narra o projeto, né, então eu meio que fui dirigido por ele e executei mais essa questão da parte técnica mesmo. Então, assim, o apoio e o auxílio dele nesse momento foi essencial para a execução do projeto. Eu participei também da edição, né, da edição onde tem a voz da Patrícia ao fundo, com aquele texto magnífico, né, que casou muito bem, eu fiz essa parte da edição. Para mim, todo o processo foi muito vantajoso, assim, foi muito produtivo e foi incrível ter participado. Se me convidassem 10 vezes para participar, eu participaria novamente. Foi uma experiência maravilhosa ter trabalhado com todos que estavam envolvidos. E é isso, minha gente. Aqui minha gratidão, tá? A todos vocês por tudo. É nós que agradecemos pelo seu sim. Você disse sim, o Márcio também disse sim, assim como o Celso, ao ser convidado, disse sim, o Elton disse sim, e a Rose também disse sim. Para toda essa parte da divulgação, da pesquisa, ela fazia as enquetes, que é muito dela fazer enquete, ela gosta, né, para saber as opiniões, os percentuais, ela acompanha isso. Então, só tenho a agradecer. Eu quero, nesse momento, chamar a Rose também para fazer suas considerações, fazer suas falas, como foi construir, estar junto nesse processo, tecendo, às vezes no grupo, às vezes no privado, sempre interagindo para a gente dar conta dos prazos e também sempre apresentando propostas, dialogando com o Luiz, que é o idealizador, o proponente, mas ele também pedindo assessoria e nos escutando você, né? A Rose, que é essa grande colaboradora que está aqui nos organizando nesse diálogo virtual. Seja bem-vinda, Rose. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão acompanhando aí, né, esse encontro dessa equipe maravilhosa que realizou esse trabalho. Quando soube do trabalho do Luiz, eu disse para ele que me identifiquei muito por ser professora de geografia, por olhar a morfologia do litoral e ver ali os inúmeros impactos que essa obra causou e também o olhar sensível dele em registrar um processo que nas minhas aulas de geografia, nas aulas de história, nas aulas de português, nas diversas aulas, podem ser um recurso didático também para falar da nossa cidade, para falar desse poder econômico que muda a nossa praia, né? Que muda a nossa paisagem litorânea. Então, olhar cada imagem dessa exposição é também refletir sobre tudo isso, e o Luiz, nesse registro, proporcionou a gente essa reflexão, que esse registro fica para as novas gerações, para as próximas gerações, observarem como ficou essa praia e dialogar com quem viu como era essa praia antes, né? Quem mora ali naquele entorno há muito tempo, os nossos mais velhos que viram essa praia se transformar no que a gente vê através das lentes do Luiz. E trabalhar nessa equipe, comunicando esse projeto, é também uma realização, né? Uma realização coletiva, como o Luiz falou, nós trabalhamos aqui no coletivo, e chegar à identidade visual desse trabalho, chegar a conduzir os perfis, né, da Engorda do Aterro, tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook. Foi também um processo de diálogo, né, em que eu pude entender qual é a concepção que o Luiz gostaria que o público tivesse desse trabalho. Então, foi um aprendizado, sobretudo um aprendizado nesse diálogo com o Luiz, com a sua obra e com esse ato de comunicar, né, com o público, como é que essas imagens comunicam, chegam até o nosso público que nos acompanha aqui, né, aqui nessa gravação, que nos acompanha nas redes sociais,
que prestigiou a exposição, que comentou, que deixou seus registros. Isso também é um resultado, né, para o Luiz e para toda a equipe que trabalhou nesse processo. Então, eu fico muito grata em ter feito parte dessa caminhada, dessa trajetória, e com cada um de vocês eu aprendi um pouco, né? E contem comigo para o que precisar, estou aí, viu? Nós é que te agradecemos pela sua paciência, por tudo que nós aprendemos, inclusive de estarmos aqui nesse momento da live, essa live que está sendo gravada e ela vai ficar para a posteridade. Quem puder assistir de manhã, à tarde, à noite, vão também poder assistir os outros vídeos que estão no canal Projeto Engorda do Aterro, utilizar nos seus debates, nas suas aulas, nas suas pesquisas, esse rico material pedagógico. E eu estou falando como pedagoga, né? Que material rico que envolve tantas artes. A arte da fotografia, a arte da produção textual e de um texto que é poético. Né? Então, envolve literatura, envolve a geografia, envolve tantos conceitos de meio ambiente, como Claudemir bem falou. Tudo isto está relacionado com o projeto Engorda do Aterro, idealizado pelo fotógrafo Luiz Carlos Lima, e que foi contemplado pelo esse fomento do edital da Lei Aldir Blanc, um edital tão importante nesse momento de pandemia. Gratidão, Rose. Obrigada também. Eu quero aqui salientar nosso intérprete em Libras, Ariel Volkova, e o apoio dele, né? O apoio e captação da Janela em Libras, que é o Micael Silva, né, que colaboraram de uma forma tão, tão sensível. O Ariel, quando eu vi a Janela em Libras, parece que ele está dançando um balé. Né? No início, era água e algas, e como ele vem traduzindo essa poética através do corpo, dos sinais em Libras, né? Para mim foi e é. Eu sempre digo para o Luiz que esse projeto é o meu bem-querer. Como fazer uma poesia, um poema de algo tão agressivo, né? De como fazer poética nisso. Então, eu passei alguns dias, passei uma semana pensando e sentindo, lendo jornais, lendo vários debates que tem na internet. E, de repente, numa madrugada, o texto veio. Veio como se ele me tomasse de uma forma que tomou conta de mim, eu fui escrevendo, e assim nasceu o texto. Quando a gente observa a exposição virtual e observa o texto, tem passagens fotográficas que não foram necessariamente pensadas como caminhos e descaminhos. Ela vai estar junta de que ali a areia movediça, caminhos e descaminhos do aterro. Então, é a gente compreender esse processo e saber como a gente debater, porque o registro, como já foi bem dito, ficou gravado para a eternidade. Para mim foi uma honra estar nessa equipe colaboradora, e eu gostaria que o Luiz dissesse que a resposta para o Celso haverá um fotolivro, haverá haverá uma continuidade desse trabalho, um documento físico, mesmo que seja virtual, um fotolivro, um catálogo. O que é que você diz, Luiz Carlos Lima? Só tenho a agradecer.
De antemão, eu queria primeiro agradecer as palavras de todos, né? Quando se tem a palavra de um mestre como o Celso, a gente fica até um pouco emocionado, porque, de qualquer maneira, nós estamos falando com um dos melhores fotógrafos do Brasil, né? Nós não falamos fotógrafo realmente cearense, um dos melhores fotógrafos do Brasil. Ele é tido como um dos melhores fotógrafos do Brasil em função da sua capacidade em todos os aspectos, desde o conhecimento do detalhe da fotografia, entendendo? Até mesmo na composição, a edição. Então, o Celso é um exemplo para todos nós. É um mestre, como eu sempre digo, um mestre para todos nós na fotografia. E é uma oportunidade que nós temos em casa, né? Dentro do nosso Ceará, pessoas importantes como o Celso, no aprendizado e no ensinamento. A verdade é essa. Também eu queria agradecer muito ao Elton, entendendo? Uma pessoa fantástica também, coração fantástico, e sempre está presente, sempre também, como ele disse, às vezes alguma coisa que eu preciso, em termos de algum concurso que estou participando, alguma coisa, sempre está me fazendo audição, alguma coisa dessa, e o que isso aí me emociona por estar com essas pessoas tão boas ao nosso lado. Agradecer a essa equipe fantástica, tá? A Patrícia, a Rose, né? O Claudemir, o Márcio e também o Ariel, né? E que todos contribuíram significativamente para o êxito dessa obra, né? E que, claro que eu não poderia nunca deixar de agradecer a Deus, né? Principalmente agradecer muito, porque sem a presença dele, eu acho que não teria a presença de todos, não teria essa sensibilidade da fotografia, e que com isso proporcionou estar todos nós unidos aqui no só objetivo. Tá? Eu, com relação à parte do que o Celso comentou, né? Eu acho que tem muita coisa, acho que esse projeto ele tem uma derivação muito forte em vários aspectos. Tem um futuro dele, que eu acredito que ele não ficará somente com o propósito das fotos atuais, das fotos que foram acontecer em 2019, mas eu acredito que ainda tem muita coisa a acontecer no futuro desse projeto. Projeto, os impactos ambientais e sociais, eu acredito que seria muito importante também que seja catalogado, seja fotografado, seja identificado, tá? E que agregue pessoas também nesse projeto. Tá? E com relação ao fotolivro, eu acredito que seria uma oportunidade ímpar, né? Juntamente com uma exposição presencial, quando retornar dessa pandemia, tá? Eu acho que são dois focos, dois direcionamentos que nós devemos ter em termos do trabalho com relação à engorda do aterro. E eu gostei da palavra do Celso, quando ele colocou a engorda do aterro, a posição do cearense, né? E uma das coisas que eu vejo também é que muitas vezes a pessoa, quando tratava da engorda do aterro, perguntava, mas Luiz, cara, é sobre engorda, é para emagrecer, alguma coisa dessa. Então, muitas vezes está muito relacionado a pessoa, às vezes não, claro, não tem um entendimento direto, mas quando se pensa em engorda, hoje quando se fala muito em termos de fitness, né, a pessoa magra, pessoa magra. Então, muitas vezes a pessoa pensa que está direcionado a pessoa engordando, né, o ateu. Isso não engorda de quem? Então, é uma coisa assim fantástica. Como o Celso colocou, cearense é cearense. Né? Mas eu acho que todo esse projeto ele tem uma sensibilidade muito forte de todos que participaram. Eu queria muito agradecer a Patrícia pela oportunidade para trabalhar com ela, tá? Porque a capacidade do texto foi muito forte, com as palavras, com a narrativa, com a combinação com as fotos. Ela, muitas vezes, essa semana eu estava conversando com o Zé Diniz, que o Celso conhece muito bem, um grande fotógrafo, uma pessoa que conhece muito sobre fotolivro, foto de artista, ou seja, fotografia de artista e livro de artista, e é uma pessoa com capacidade e sumidade. E eu mandei o link para ele para assistir, se eu estou colocando, e na ocasião ele me perguntou quem achou muito boa a exposição e perguntou quem tinha sido o texto, tá vendo? Que estava sendo narrado na exposição. Então, até coloquei seu nome, tá? Passei para ele. Tá? É muito impactante, ó, as fotos têm um lado impactante, mas tem um lado de simbiose, de sintonia juntamente com o texto. Então, acho que foi muito importante, como também a participação da Rosa, a participação do Claudemir, como eu coloquei, do Márcio e do Ariel, tá certo? Eu queria também agradecer à Secretaria de Cultura do município, né, em função do edital da lei Aldir Blanc, proporcionou não somente a mim, proporcionou a todos, né, artistas, tendo oportunidade nesse período da pandemia, de oportunidade de movimentar, de ter algum recurso, entendeu? Para mostrar o trabalho. E eu não queria esquecer também de uma belíssima exposição que também foi fomentada pela lei,
que é uma exposição do Celso, magnífica, uma exposição que todo mundo deve participar, deve assistir, porque são fotos magníficas, um texto também muito bonito, tá? E eu acho que é isso que proporciona essa lei, tá? Eventos grandiosos e oportunidades de ter fotografias e artistas se expondo ao que trabalho, está fazendo trabalho, ok? Agradeço a todos e muito obrigado, Patrícia, muito obrigado a todos que estão na live, tá? E que eu acho que isso aí essa live seja, como foi colocado, para a eternidade, ok? Muito obrigado a todos. Esse projeto, ele mostra o potencial das várias linguagens artísticas, como elas podem dialogar, e o saber de uma pessoa ser compartilhado com outras pessoas, e assim a gente compartilhar saberes, se fortalecer enquanto pessoas e fazer essa construção de uma sociedade melhor, cuidando de nós mesmos, cuidando dos outros e cuidando do meio onde nós vivemos, do nosso território. Porque, como a gente sempre falou ao longo desse projeto, é necessário o diálogo com o meio ambiente, é necessário e fundamental o diálogo com o território. É possível que seres humanos e natureza convivam e dialoguem. Um não precisa avançar o espaço do outro, porque o espaço é para todos. Queremos agradecer esse momento, gratidão. E é isso, é conhecer mais desse projeto que está lá no canal do YouTube, Projeto Engorda do Aterro. Andei por andar, andei, e todo caminho deu no mar. Andei por andar, andei, nas águas de Janaína. A água do mar me leva, a água do mar traz. Quem vai para a beira do mar, meu bem, nunca mais quer voltar. Quem vai para a beira do mar, meu bem, nunca mais quer voltar. Gratidão. Obrigado a todos.